Hiruzen era o Hokage mais poderoso que Konoha já teve. Mano, como é que é isso aí? Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Wiz. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai analisar, pai, umas citações que teve no Naruto logo no início ali, que o Hiruzen Sarutobi era um dos Kages mais poderosos, se não o mais poderoso. Ele era considerado o mais poderoso, foi dito pelo próprio Iruka que ele era um dos mais poderosos e, cara, o que tá acontecendo aí? Como? Ele perdeu por Orochimaru, como é que ele é poderoso? Então, mano, vem aqui, eu vou te explicar o que tá acontecendo nessa loucura toda. Se você confia aqui no monstro, deixa o like, se inscreve no canal. Se não confia, assiste o vídeo primeiro, que eu sei que tu vai passar a confiar. Vai se inscrever no canal e a gente vai dominar esse YouTube juntos, 200 mil até o final do ano, conto com o apoio e colaboração de vocês. Obrigado, pessoal, pelo apoio, vamos! Bom, Hiruzen, pra quem não sabe, foi o Kage que mais tempo governou Konoha. Por muitos e muitos anos ele foi o cara que ficou na frente, a princípio uns 50 anos ali. Ele deve ter ficado 65 a 50 anos. Cara, muito tempo, muito tempo. Onde ele é aclamado por muitas coisas, como o Deus Shinobi, é aclamado como o cara que dominou as 5 transformações da natureza. Ele se dizia, segundo o Iruka, como sendo o Kage mais forte que o Konoha já teve. Então esse cara merece respeito sim, mano. O velho, que a gente conheceu ele velho, né? Ele já começa na obra de Naruto velho. Então esse velhinho aí era zica demais, pode ter certeza. Só que tem uma citação que a galera fica meio incrédula ali. Ele dominou todos os jutsus de Konoha. Todos os jutsus de Konoha ele dominou e sabia usar. Como assim? Então você quer dizer que se ele sabia usar, mano, é muita coisa aí que ele poderia usar e jutsus extremamente poderosos. Só que de onde é que veio essa citação? Bom, essa citação veio da luta entre Orochimaru e ele, lá no episódio 71 do anime de Naruto, onde Orochimaru fala para Hiruzen assim: tu era conhecido como o professor de Konoha, ou professor, né? Ele era chamado como o professor, o Hiruzen. Por quê? Porque ele conhecia todas as formas de combater um ninja. Onde também ele era famoso por conhecer e usar todos os jutsus de Konoha. Onde até nessa luta ali o próprio Orochimaru fala assim: mano, não me desaponto, tu é zica demais. E outra coisa que o próprio Orochimaru fala: se o Hokage fosse mais novo, se o mestre fosse mais novo, eu não teria chance. Agora ele está fraco e por isso que eu tô conseguindo botar uma pressão nele. Mas essa frase de conhecer todos os jutsus de Konoha implica numa coisa: se ele conhece todos os jutsus de Konoha, ele conhece e consegue usar, não é só conhecer, ele consegue usar também o Deus Voador do Trovão, o Rasengan, estilo selamento dos 8 trigramas e muitas outras técnicas que Konoha tem extremamente poderosas. Mas uma coisa que talvez prove isso, que ele usou de fato, é uma citação. Foi dito, ele usou e sabia todos os jutsus de Konoha. Então não é invenção aqui. Foi dito isso, exatamente isso. A questão é que tem que tecnicamente provar isso e explicar alguns motivos dele não usar todos esses jutsus, por exemplo, na própria batalha contra Orochimaru, que era uma batalha de vida ou morte que valia a defesa de Konoha. Por que ele não usou? Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte, que prova isso. Primeiramente, ele sabia usar o Trazedor da Escuridão do Tobirama, uma técnica do Tobirama, o segundo Hokage, e também conseguiu usar o Selo Consumidor do Demônio Morto, que era uma técnica, entre aspas, do Minato, mas que ele pegou do clã Uzumaki. Onde essas duas técnicas mostram que ele sabia várias e várias técnicas de outras pessoas, e já prova que sim, ele conhecia os jutsus de Konoha sim, porque ele usava técnicas de outros Kages até mais novos que ele, por exemplo, o próprio Minato. Só que deve estar pensando assim, tá tudo bem, ele tá indo, então ele dominou tudo isso, ele sabe todos os jutsus, então ele deve saber até mesmo usar sombras do clã Yamanaka, ele deve saber a técnica de mente, de transferência de mente do clã Yamanaka, ele consegue usar também a técnica de expansão do clã Kimishi. Mano, a princípio não. Por quê? Porque essas técnicas são técnicas Hiden, técnicas secretas, passadas de pai para filho só dentro do clã. Então talvez essas técnicas secretas o Hiruzen não sabia, mas todas as outras é dito que ele sabia sim. Tá, e tu deve estar pensando assim, então por que esse velho não usou as técnicas no momento em que ele estava lutando contra o Orochimaru? E bom, pessoal, tem uma explicação para isso. A explicação é a seguinte: ele estava literalmente velho. O fato de ele estar velho não deixava ele usar técnicas, porque ele estava com um pouco chakra. O próprio Anbu fala que quando ele enfrentou os Kages, ele foi sozinho na mão, ele não usou jutsus. Quando veio o primeiro e o segundo Hokage contra ele, juntamente com o Orochimaru, ele ficou só na mão. O próprio Orochimaru pensou, mano, o que está acontecendo? Por que ele não usou jutsu das sombras? Onde os Anbu falaram assim, não, ele não está usando o clone das sombras, porque ele está velho e não tem mais chakra para isso. Ou seja, ele não poderia usar várias técnicas, mesmo ele sabendo, por exemplo, usar o Deus Voador do Trovão, usar uma outra técnica, o Rasengan da vida, ele não ia conseguir usar porque gastava muito chakra e ele ia acabar morrendo antes da hora. Ele sabia disso, porque ele era muito experiente. Ele sabia que mesmo ele sabendo todas as técnicas, ele não conseguia usar todas as técnicas de Konoha. Usar mais. Ele sabia usar quando era novo, quando era jovem, durante a vida inteira dele, porque ele treinou muito e ele ensinava muito a galera. Então
Então ele sabia assim todas as técnicas na minha visão, pelo que a obra falou, eu vou pelo que a obra falou. Ele sabia usar todos os jutsus de Konoha. Então se ele sabia usar todos os jutsus, ele sabia usar até mesmo o Deus Voador do Trovão, até mesmo o Rasengan, até mesmo outras técnicas. A questão que ele não usou na luta contra o Orochimaru, a gente não viu ele usando, porque a gente conheceu ele velho. E sendo velho, ele sabia que não conseguia mais usar aquelas técnicas. Então como velho, ele não conseguia mais usar, ou ele sabia que se usasse, ele poderia morrer por não ter mais chakra e a luta seria inútil. Então ele preferiu usar técnicas mais fracas, usar estratégia para poder tentar vencer o Orochimaru e não sair usando vários jutsus só porque ele sabia. Então vocês têm que entender isso. Não é porque o cara sabe de uma coisa que ele vai usar. A mesma coisa tu. Digamos que tu sabe, aprendeu a dar um chute rotatório e um mortal para trás. Só que numa luta tu vai fazer isso aí, tu sabe que tu cansa muito. Ah, eu sei fazer, mas agora, mano, eu fiquei na quarentena aí, eu tô cansado. Não dá mais. Então se eu fizer isso com o cara, mano, eu vou cansar e o cara vai me quebrar na porrada depois. Então eu não vou usar isso, eu vou usar o básico, que eu não canso tanto, mesmo sabendo usar aquilo. Se eu tiver que usar isso aqui, vai ser num recurso final, onde, mano, é isso ou nada, é nerf ou nada. Então, a princípio, eu acredito que foi assim. A obra deu a entender que ele não usava mais esses jutsus, porque estava velho. Bom, daí tu vai dizer assim pra mim, tá, mas e o Edo Tensei? Ele estava no Tensei, tinha mais possibilidade de usar outros jutsus e não usou. Bom, nessa questão aí a gente tem que lembrar o seguinte, mesmo ele estando no Edo Tensei, a gente tem formas de lutar, ou seja, mesmo dominando todos os jutsus, como eu já falei nesse vídeo, às vezes tu não vai usar aquele jutsu porque ele não é eficiente para ti. Mesmo tu sabendo usar todos eles e conhecendo todos eles, significa que tu é especialista em todos eles. É a mesma coisa que tu treinou, por exemplo, tu sabe tocar todos os instrumentos, só que tu é especialista em 3 ou 4. Quando tu for fazer um show, tu vai usar os instrumentos que tu mais sabe tocar, que no caso são os instrumentos que tu domina melhor. Então no caso do Hiruzen é a mesma coisa, ele usou o que ele sabia de melhor no momento de uma guerra muito importante, que ele tinha que vencer ninjas extremamente poderosos. Então é isso que acontece, a explicação que a gente pode dar por ele não usar outros jutsus mais poderosos. E aquela coisa, tu é especialista em uns, não significa que tu vai usar todos e ser especialista em todos. Então meu veredito nessa questão de uso, porque ele não usou, é isso, é que ele não usou porque ele não precisava usar às vezes, não podia usar outras vezes, ou não era tão bom enquanto ele era com os jutsus próprios que ele mesmo dominava. Então é isso aí. Daí alguns fãs de Naruto que não entendem da obra e não sabem interpretar texto vão dizer assim, tá, mas tu não entende de nada. Então se ele sabe todos os jutsus de Konoha, ele sabe usar também o elemento madeira, ele sabe usar o Sharingan, ele sabe usar o Byakugan, ele sabe usar todas as técnicas de Konoha, mano. Isso é impossível. Ei, boquinha de burro, não é assim que funciona. Essas técnicas são Kikei Genkais. Kikei Genkai não se aprende, Kikei Genkai se tem no sangue. Então, obviamente, ele não usava técnicas que ele não tinha no sangue dele. Ele não tinha Kikei Genkai da liberação de madeira, só Hashirama tinha, então não tinha como ele usar essa técnica. Sharingan, mesma coisa, Byakugan, mesma coisa. São técnicas herdadas da linhagem sanguínea, passadas no sangue, de pai para filho. Não é uma técnica Hiden. Técnica Hiden ele poderia até aprender, mas como é um segredo de um clã, obviamente ele não ia se meter nisso, não ia pegar o segredo do clã para ele, o clã não ia deixar. A questão é que essas técnicas aí, obviamente, ele não sabia usar. Sharingan, Byakugan e tudo mais, né? É ridículo isso aí, né? O cara que falar isso aí não entende da obra e não sabe interpretar texto. Então, ele sabe usar as técnicas e jutsus de Konoha, e não as Kikei Genkais de Konoha. Técnicas que envolvem Kikei Genkai, obviamente só ninjas com aquela Kikei Genkai específica conseguem usar ela. Então, para resumir, eu acredito que sim, ele sabia todos os jutsus de Konoha, todos até a morte dele, obviamente, e sabia usar técnicas surreais. O problema é que ele era velho e não conseguia mais usar, e é por isso que ele não usou na luta contra o Orochimaru, e eu de fato eu acredito que sim, ele foi um dos Kages mais fortes da história. Mesmo não dando para acreditar nisso, mesmo tendo Hashirama ali, mesmo tendo Tobirama na cola dele também, a obra deu a entender que sim, Hiruzen era um dos Kages mais fortes da história, se não o mais forte, segundo alguns, na própria obra. Então, deixa a tua opinião nos comentários, o que tu acha, de fato ele era forte? O que tu acha sobre essa questão dele dominar todos os jutsus? Deixa nos comentários, claro que tudo isso, pessoal, é um pouquinho de falha na história, porque começa a história de um jeito e depois outros personagens vão chegando. E esses personagens novos não existiam na cabeça do Kishimoto quando ele criou, por exemplo, Hiruzen. Hiruzen era para ser aclamado como pica dos picas porque ele era um Hokage, o único Hokage que tinha na época na cabeça do Kishimoto. E lembrando que ele era para ser um cachorro, né? Então a história vai se desenvolvendo e algumas coisas vão perdendo valor, algumas frases e citações vão perdendo valor conforme o tempo, mas já que já foram ditas, não podem ser desditas, né? Inventei uma palavra aqui para vocês. Então, diga nos comentários a opinião sobre tudo isso para mim, belezinha? Com Deus, uma boa semana e até amanhã, pessoal. Fui!
E pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harris.